ela faz, como ela consegue atingir a gente assim de uma forma espetacular. O ensinamento dela, assim, sabe, se você parar para prestar atenção, é espetacular. Consegue mudar, consegue mudar. Mestre, E só ela é pegando uma um pessoa gancho, extremamente... pode falar, Iron. só pegando um gancho na fala da Branca, quando ela falou Maravilha. aumentar o meu carisma, é possível a gente também, apesar de ter um carisma mais determinístico, a gente ter outros tipos também e acrescentar isso ao nosso carisma? Sem sombra de dúvida, sim, né? Como diz aqui o professor da universidade, né? E assim, ao longo da minha experiência como profissional na minha área de capoeira, né? Principalmente falando, eu acho que o carisma ele pode ser extremamente trabalhado. E hoje eu falo assim, nós temos método, né? O AIOU é um método, né? De desenvolvimento para profissionais que querem trabalhar com esse público e a gente está linkado nisso, a gente está unido com esse mesmo propósito, né? E dentro, como eu falei, dentro desses tipos de carisma, né? E aqui embaixo eu coloco aqui uma coisa legal, que a chave, né, para a questão do carisma também pode ser o compartilhamento das suas experiências, com que faz que outras pessoas se envolvam com você. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Todo mundo aqui está tendo atitudes extremamente carismáticas, porque a partir do momento que você abre seu microfone, você compartilha a sua experiência, o Iron agora ele se conectou com a Branca, né? Porque ela compartilhou uma experiência que despertou nele um sentimento de que, poxa, o que ela está falando serve para mim, entendeu? Então, essa ligação é super importante. E, assim, lá na frente o Heller vai falar sobre isso na questão das mídias sociais, né? Hoje em dia a gente posta uma foto do nosso trabalho. Então, por exemplo, o pajé que trabalha com a criançada lá da Ceilândia, ele posta uma foto sobre o trabalho dele. Se embaixo daquela foto ele vir trazendo um breve texto, ó, esse projeto funciona dentro de um ponto de encontro comunitário que nós encontramos abandonado, nós fizemos a revitalização, a pintura, a gente cuida do jardim, as crianças que estão aqui, elas participam do projeto, elas são em situação de vulnerabilidade social, né? Muitos os pais se encontram presos, muitas vezes o pai tem problema de alcoolismo. Então, se naquela imagem ele traduzir através de uma experiência, da experiência que ele tem, né, em palavras, com certeza o engajamento daquela imagem dele vai ser muito maior. Muito, 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 muito maior. Entendeu? E eu vejo aqui que todos postam fotos, né? O Guinho, teu trabalho lá no Samambaia é sensacional. Se uma foto que ele posta ali, ele contar um pouco do que ele sente, né? E traduzir um pouco do que é a atividade que ele desenvolve com aqueles jovens, né? Poxa, pode ter certeza que o engajamento vai ser tremendo. Ah, mas eu não gosto de mídia social. Gente, traz uma visibilidade para coisas boas, pô. A gente tem que falar. Sabe aquele ditado popular que notícia ruim voa? Não é verdade? Notícia ruim voa. Aconteceu uma besteira aí, pô, quando você vê, o vídeo viraliza. Na capoeira, então, Ave Maria. É o que mais acontece. O cara vai e quebra um birimbau na cabeça do outro na praça da... O áudio meu tá picotado? Tá picotado para todo mundo? Ou estou escutando bem? Galera, muitas vezes o áudio, quando sai picotado, pode ser fruto... Eu vou falar um pouquinho mais devagar, que eu me empolgo. Mas pode ser fruto da conexão de internet, tá? Mas, assim, quando o mestre vai, pega um birimbau, quebra na cabeça do outro lá na Praça da República, esse vídeo ele ganha uma proporção inacreditável, entendeu? Mas quando o meu amigo Braz está lá em Redenção do Pará, ensinando para uma criança cadeirante, que ele pega no colo, que ele faz a ginga, que a criança canta, joga com ele na roda, ninguém quer ver. Ninguém quer ver. Ninguém compartilha. Ninguém bota dentro de um grupo de WhatsApp o vídeo dele fazendo isso, não, gente. Entendeu? Porque o que é ruim, muitas vezes, dá mais ibope, né? É fonte para você falar mal, entendeu? Que a gente gosta, muitas vezes, né, de falar mal dos outros. E aí a gente tem uma atitude super benevolente dessa, super
uma atitude super positiva, ninguém quer apostar, entendeu? É dessa maneira que funciona. Então, eu acho que o que o Iron perguntou aí, em relação a isso, né? Eu acho que tem sim como a gente desenvolver totalmente o nosso carisma. Quando eu comecei a dar aula, né? Eu já tinha um certo carisma e tudo, mas comparado a hoje, não dá para mensurar, entendeu? Hoje a gente chega nas escolas, as crianças vêm correndo. Vem correndo. Ah, porque é capoeira? Não, porque o mestre Foca é uma pessoa carismática e é legal. E aí, dentro disso, ela fica feliz na aula de capoeira. Hoje teve um menino que treina conosco hoje, chegou, eu comecei a conversar um pouco, né, que são mais adolescentes já, sobre a questão da capoeira. Aí o menino falou, eu não gosto tanto de capoeira, mas eu adoro você e a tia Sueli. Entendeu? Então, ele foi sincero naquele momento. Eu não curto muito a capoeira, mas vocês dois são super legais. E ali, mesmo não curtindo muito a capoeira, ele está ali no movimento, ele faz a aula. Daqui a um tempo, pelo fato de gostar bastante da gente, ele vai começar a se envolver mais com a capoeira e, quem sabe, ele mude um pouco, né? Esse conceito, tá bom? Dentro da introdução do que a gente falou de carisma, alguma dúvida, alguma colocação de vocês? Alguma que vocês queiram expressar? Pode ficar à vontade, gente. Boa noite, mestre Foca, boa noite, galera. Desculpa aí o atraso. Eu estava ali na roda ali de sexta-feira, roda semanal, mas estamos aí junto. E pegando, mestre, falando sobre carisma, se você... Tá ouvindo bem? O som tá legal? Perfeito. Beleza. Em carisma, mestre, nós que trabalhamos com criança, se você não for carismático, a criança não chega perto de você. Porque a criança é verdadeira. E a criança só faz capoeira com você, com o tio da capoeira, se você for carismático. É totalmente diferente de adulto, adolescente. Mas é uma coisa muito importante, é o carisma. Claro que nós podemos conseguir, como o senhor falou, né? De outras formas, trabalhando, aí você vai lapidando o seu carisma. Eu acho que todos aqui, a maioria trabalha com criança e sabe essa importância do carisma com as crianças. Quando o senhor falou, quando chega na escola, mesmo, a escola vira um terror, porque o tio da capoeira chegou. Não é porque o tio da capoeira chegou, é porque aquela pessoa, eu me identifico com ela, eu gosto de estar perto dela, eu gosto de ouvir ela, eu gosto de fazer a capoeira com ele. Então, é muito importante essa parte do carisma, né? Claro que nem todos têm, mas a gente vai adquirindo aos tempos, vai melhorando como a gente trabalhar com crianças, a forma certa, porque hoje, se a criança não gostar de você, ela não chega perto de você. Ela é sincera. Se ela está fazendo aula com a gente, com qualquer professor, instrutor, qualquer um, é porque ela gosta. E você transmitiu algo para ela. Por isso ela está próximo de você e até hoje está com você. Aqui nós temos a Fadinha e o Gigante, que começaram com 4 anos de idade a fazer capoeira comigo. Hoje estão com... Ela está com 7 e o outro está com 9 anos de idade. Então, os pais já confiam, já deixam nas nossas mãos. E eles gostam de estar com a gente, conversando, perguntando. E criança pergunta, meu amigo. Criança pergunta. Se você não tiver afiado dentro da sua capoeira, dentro do seu trabalho, você vai ficar perdido na pergunta dessa galera. Claro que já fui contemplado aí com vários assuntos que o pessoal falaram, comentaram, deram a sua opinião. É só para complementar um pouco desse carisma que nós devemos ter com a galera, né? Que é necessário. Obrigado, mestre. Maravilha, maravilha, Braz. Eu acho interessante isso, porque assim, como essa formação nossa, né, que era para ser uma formação só a nível de Brasília, depois foi crescendo, está na Bahia, está no Espírito Santo, está lá no Pará, está em vários pontos do Brasil, né, a gente vê que não à toa, por uma conspiração do universo, né, que é uma coisa real, que a gente acaba se encontrando, entendeu? E que todo mundo que tem a mesma linha de pensamento, independente do estado que você more, né, independente da sua idade, acaba que isso tudo faz com que a gente se encontre
e possa ter essa troca de saberes aqui, essa riqueza de situações aqui apresentadas por vocês, né? Que acaba que faz com que a formação ganhe sentido, entendeu? Eu acho isso sensacional, fora de série, tá bom? Gratidão aí pelo seu depoimento, tá? Então, a gente trabalhou com carisma, né? E vamos falar um pouquinho sobre o método e depois vamos fazer uma correlação entre essas duas palavras, ok? Alguém pode me dar uma definição de método? Alguém pode me dar essa definição do que é método para você? Um conjunto de processos. Um conjunto de processos, positivo. Vamos lá, mais. Um conjunto de normas que você deve seguir para chegar no seu objetivo. Maravilha. Conjunto de normas para que se alcance um objetivo. Bora, mais. Boa noite, Bambu Preto, chegando aí também na nossa formação. Ajudar a criança a alcançar a evolução, coordenação motora, por exemplo. Através do método, ajudar na evolução da criança, destacando as habilidades motoras. O que mais, galera? Pode ficar à vontade aí. Vamos para cima. Então, dentro de tudo que vocês colocaram, né? Também, o método, pode falar. Algo que a gente não sabia, não compreendia, e hoje está trabalhando em cima desse método. A gente não conhecia o método AEO, correto? E hoje a gente está conhecendo. E vamos aprender a trabalhar em cima desse método para melhorar o nosso trabalho. Legal. Então, vamos botar que o método pode ser também novas descobertas. Poderia ser essa expressão? Novas descobertas? Poderia ser isso, né? Maravilha. Então, o método é tudo isso que vocês falaram. Ó. Temos aqui... Espera aí, deixa eu botar aqui no chat, rapidinho. Mestre Jorge Benson, um conjunto de passos para se chegar a um fim. Perfeito. Grande Panda, da Ceilândia. Uma forma de prática para se chegar ao êxito. Isso mesmo. Maravilha. Então, vamos lá. Dentro de tudo que vocês colocaram, é isso, né? Com certeza é isso. São procedimentos, são técnicas, né? E são meios que a gente utiliza para se fazer alguma coisa, né? Isso é o método. Então, hoje a gente está trabalhando aqui o quê? O método, o AIOU, que é fruto das nossas experiências, né? Das experiências não só minhas, como das experiências da mestra Sueli, como das experiências da Manduca, mas também esse método hoje, o aprimoramento vem através das experiências de vocês que estão participando. Então, tudo que vocês falam aqui hoje, ele vai trazer um aprimoramento nas minhas técnicas de aula, né? No meu método, na forma que eu vou agir, na maneira que eu vou trabalhar com as crianças. E aí a gente entra numa questão, né, desse processo organizado, sistemático, e que ele pode ser lógico, mas ele também, muitas vezes, pode quebrar essas barreiras da lógica e você traz elementos. Então, um simples exemplo. Quem imaginava que na década de 80, hoje você estaria trabalhando a capoeira para crianças, utilizando cones, bambolês, balão, um desenho, né? Então, lá atrás, num período não tão distante, né? Um pouquinho lá atrás, esse método hoje utilizado por nós seria impensável. O que faz que nós nos tornemos carismáticos e visionários. Porque eu não sei se vocês acompanham nas mídias sociais, antigamente professora de balé não fazia isso. Vai ver uma aula de balé hoje aí. Coloca um cone, coloca um bambolê. Eu cito como exemplo a professora que trabalha com a gente em uma das escolas. A aula dela era aquele balé tradicional, sapatilha, aquela música o tempo todo, papapá e tal.
vendo a pegada da capoeira, trazendo aquela sala alegre com diversos aparatos para você trabalhar da aula, hoje você vai assistir a aula dela, já mudou 50%. E hoje no Instagram, aí, o que mais a gente vê é isso, professora de balé utilizando bambolê, professora de balé utilizando bola, utilizando um cone, utilizando elementos impensáveis para uma aula de balé. A aula de balé antigamente era o colã do balé, a sapatilha, a meia calça, o coquezinho feito na cabeça, a barra e o espelho, galera. E o linóleo no chão para você fazer a modalidade. E hoje isso já está mudando. E eu creio que a capoeira foi uma das primeiras atividades a entender essa transformação e ir se adequando. Entendeu? Ir se adequando. Porque hoje a gente vê isso na aula de judô, a gente vê isso na aula de jiu-jitsu, a gente vê isso nesse segmento das artes marciais, né? Na maioria hoje, quem trabalha com criança, a pegada da aula já é totalmente diferente. Totalmente diferente. Fruto do quê? Do método e da metodologia. Porque o que é a metodologia? É o estudo dos métodos para você chegar em algum lugar. Então, hoje você está estudando o método AIOU, você estuda o outro método, estuda o método lá do Ferradura, estuda o método de outro mestre, né? E a metodologia se traduz nisso, no estudo desses métodos, para você alcançar, né, um determinado fim, como o mestre Jorge Benson colocou aqui para nós, entendeu? Então, é muito importante que você tenha um método para que sua aula dê certo. Ah, o método, a Elane, esses dias colocou lá no grupo, perguntando, eu já vou ler aqui o que o Pajé está colocando, só finalizando aqui esse raciocínio. A Elane colocou lá no grupo, mestre, para crianças na faixa etária de 3 anos, né? Alguns elementos que possam ser utilizados na aula, e nas dinâmicas de aula a gente vai observar isso. Essa atividade para criança de 2 anos vai ser a mesma para uma criança de 7? Lógico que não, pô. Lógico que não. Vai ser a mesma para uma criança de 14 anos? Lógico que não. Entendeu? Não vai ser, né? Então, antigamente, o professor de capoeira chegava, ele dava aquela aula de capoeira e qual era a alternativa que ele estava? Queimada. Hoje é queimada, gente, pega a bola. E ficava lá na queimada. Entendeu? Quando o Pajé mesmo chegou numa escola para trabalhar, que tinha um nome de uma atividade lá, como é que era, Pajé? Bota aqui no chat o nome da atividade. Era capobol. As meninas, hoje vai ter capobol, hoje vai ter capobol, vai ter capobol. Então, não era mais aula de capoeira, era capobol, porque o professor pegava a bola e ficava jogando o tempo todo, os meninos queimados, isso, aquilo e tal. Nada contra, a atividade lúdica tem que ser inserida no seu método. Mas, pô, também não pode ser só isso, entendeu? Então, ele encontrou uma resistência, porque ele já trabalha dentro da nossa perspectiva, né? E aí encontrou esse cenário lá nessa escola, né? Tá? E aí ele está colocando aqui para a gente, Pajé, rapidinho, deixa eu ver aqui. Ele colocou, bota aqui, filha, por gentileza. Deixa eu baixar aqui. Posso falar, mestre? Aqui, ele colocou, ó, aqui, que isso está acontecendo na escola que ele vem trabalhando. O professor está usando os mesmos exercícios, os mesmos nomes que usamos na capoeira. Isso o professor de judô. Porque quando o cara vê lá a aula de capoeira lotada, as crianças saindo felizes, ou ele rebola e faz alguma coisa, ou ele vai perder aluno para a gente, que vai falar que não tem a competição. Não tem, não. Competição, lógico que tem, pô, e tem que ter, é saudável. Na aula de capoeira está lotada, a aula de judô tem meia dúzia, a aula de balé tem 50 meninas, a nossa aula não tem nada. Não, nós precisamos ter alguma ferramenta atrativa e precisamos, dentro do nosso método, desenvolver alternativas para que a gente mude esse cenário, entendeu? É muito importante isso, tá? Muito importante. Então, dentro desse aqui, eu não vou destrinchar muito a questão de método, os tipos de método, porque, pô, é uma enormidade e assim, a gente alongaria muito, né, dentro desse encontro, esse assunto. Mas eu coloquei 2 métodos. O primeiro, o analítico, né, que é você decompor um problema e buscar soluções. Alguém poderia me citar um exemplo dentro desse método analítico? Dentro do contexto de uma aula de capoeira. Vamos lá, pensem aí. Raciocinem. Pajé. O exemplo do Pajé.
Podia combinar com os alunos que vai ser de tantos quantos dias, daqui a pouco as crianças vão se adaptar ao treinamento dele e vão deixar de lado essa questão de só Capobó. O que a mestra está colocando aqui, que dentro da aula do que o Pajé colocou, né, que haja um combinado. Nós vamos trabalhar esse conteúdo, e depois de trabalhar desses conteúdos, tais dias, a gente vai ter o Capobó, que vocês gostam de fazer também. Beleza, é um combinado que não sai caro, entendeu? E é importante dentro das suas aulas. Aí, sendo mais específico, eu colocaria o movimento da ginga. Né? Você pegar essa questão, qual que é quando você vai ensinar ginga, qual é a principal dificuldade da criança? É a Manduca está colocando aqui, a coordenação. Ela vai gingar de cara pisando para trás? Não. Ela vai gingar fazendo mata-barata, que é pisando para frente, né? Que é o movimento natural da criança de acordo com a faixa etária. Né? E principalmente ligada à questão do seu andar, do seu caminhar, né? É um movimento natural, né? A gente não anda de costas. A gente trabalha a corrida de costas, essas habilidades na aula de capoeira, mas o normal é você andar para frente, né? Igual todo mundo. Então, ela vai trazer essa habilidade motora, o caminhar para frente, certo? E, dentro dessa problemática, você isolar esse movimento e criar alternativas. Colocar aqueles pezinhos no chão, né? Os 2 pezinhos lá e um pezinho atrás, fazer o desenho de um triângulo, né? E mostrar que a criança tem que pisar em linha. Isso sem apressar as fases também. Não adianta você querer fazer isso antes da criança estar pronta, né? Verdade, mestre. O senhor acabou de colocar esse ponto-chave aí, porque criança, vamos dar um exemplo aqui, de 2 a 3 anos, ela não consegue fazer a ginga normal. A ginga dela é para frente, mata barata. A ginga da criança de 2 a 3 anos é essa ginga. Ela não consegue fazer a ginga normal. Aí, a partir de 4 anos, que a gente vai adaptando e elas vão conhecendo mais a capoeira, que ela vai começar a fazer a ginga normal, que é um V, já coloca o bamboleio, coloca um cone, né? Porque antes, como o senhor falou, tempo 70, 80, meu irmão, nem criança tinha na capoeira, já começa por aí. Sim. Né? Aí foi criando esses métodos, pessoas qualificando para trabalhar com criança, e hoje nós estamos aí, imensidão de métodos que tem para criança, exclusivamente para criança. Quando fala de idade, através da ginga, que de 2 a 3 anos não tem essa coordenação motora ainda, né? De trabalhar a ginga normal, que só após alguns tempos que ela vai fazer a ginga normal, e a sua faixa etária. E cada faixa etária tem os seus exercícios, tem as suas movimentações que eles conseguem realizar. Foi legal esse ponto que você colocou, justamente que a gente tem que ter essa paciência, né? Porque muitas vezes você não pode tornar o movimento da ginga na correção sua, querendo buscar uma perfeição que muitas vezes ultrapassa as fases, que a criança fica brava. Pô, não, esse cara está me corrigindo, esse professor me corrigindo toda hora. E aí acaba que agonia a criança, pô, não estou conseguindo, não tem jeito, isso aqui não sai, entendeu? Então a gente tem que ter a paciência. Algumas mães, quando vêm me questionar, ela foca, mas por que minha filha ainda está gingando, pisando para frente? Aí eu explico para ela, eu falo, essa ginga, que a gente até brinca falando que é a ginga mata barata, tudo, né? Que pode ser hoje, se você falar isso, alguém vai falar, é politicamente incorreto, porque você está matando um animalzinho, porque você sabe, né? Você encontra de tudo, entendeu? Então, a gente trabalha dentro dessa lógica, né? E aí acaba que a gente explica para a mãe, são fases. Então, o seu filho, a sua filha, ela precisa passar por essa fase para que ela tenha um conhecimento do próprio corpo, das habilidades motoras desenvolvidas, né? E chegue no momento que ela vai conseguir gingar já pisando para trás, muitas vezes ainda trocando o bracinho, papapá e tal, mas vai conseguir fazer a ginga de maneira correta, entendeu? E aí tem os fenômenos, né? Que é a criança que vai chegar lá, primeiro dia você mostra, ela vai fazer certo. Mas se a gente for buscar isso, com certeza o percentual vai ser pequeno, né, em relação a isso, não tenha dúvida, tá bom? Então, esse método analítico, que a gente busca dessa maneira, né, e o método indutivo,
que a gente trabalha através da lógica, né, para buscar as conclusões. Então, acho que, resumindo, dentro dessas duas perspectivas, uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Tanto a questão do analítico quanto a questão do global, que é você, o que seria o global também, você pegar dentro de uma sala, você mostra o movimento e as crianças vão reproduzindo, né? E aí, em cima disso, você vai pegando a característica de cada um e vai fazendo as correções, entendeu? Então, acho que dentro desse aspecto é muito legal a gente poder vislumbrar isso, tá? Aí, pessoal, para a gente encerrar nosso encontro de hoje, fazer uma reflexão final, tá? Eu queria perguntar para vocês, e quem puder, tá, através do chat, qual seria a correlação entre o carisma e o método? Dá para funcionar de uma maneira só? Dá para a gente trabalhar só através do carisma, sem método? Dá para a gente ser aquele professor lotado de método, mas que não é nada carismático? Um sim ou não aí da galera? Um sim ou não? Pode botar aí. Quem acha que sim, bota aí no chat. Vamos ver quantos sim nós vamos ter aí. Ó, sim, um sim, outro não. Deixa eu abrir aqui. Vai dar dividido aí, hein? Vamos ver. Sim. Mestre Sueli botou aqui que sim também. O Chumbo lá de Goiânia falou que não. Branca falou que os dois caminham juntos. Não cale, Branca. Não adianta ficar, como diz a linguagem atual, como é que é, passando pano não, viu, Branca? Ó, o Brandão lá de Goiânia também colocou que não dá para trabalhar dessa maneira. A pergunta é se a gente pode trabalhar baseado só no carisma, sem entender de método, ou se a gente pode trabalhar somente com o método, né, sem ser carismático. Você é um professor que você entende muito. Você tem muito conhecimento. É aquele professor de faculdade que sabe a matéria muito, muito bem, e aí, quando chega para passar para os alunos, ele não consegue explicar tão bem igual ele tem o conhecimento. Tipo isso, entendeu? Ó, mas só que o objetivo final vai ser diferente. Pichote colocou, tem que estar juntos. Bambu colocou aqui para nós, não vejo o trabalho sem ambas as ações estarem interligadas. Então não, né, os dois. Sim. Vamos lá, mais alguém? Então, finalmente vai dar diferença. Ó, o Brás colocou na opinião não. É isso, tá? Aqui tá um pouco dividido, mas eu acho que todo mundo pensando do mesmo jeito, entendeu? Bom, eu acredito o seguinte, como a Manduca colocou aqui, sabe aquele professor de faculdade que o cara fez mestrado, doutorado, PhD, viajou para Harvard, fez aquela coisa toda, o cara entende que, nossa senhora, entendeu? Ter o conhecimento sem carisma só deve treinar. Ter só conhecimento sem carisma só deve treinar. Então, é esse professor que entende muito, mas que quando vai para a sala de aula, ele começa a explicar, tu não entende bulhufas. Sim, né, eu tive uma professora assim. Fisiologia do exercício. Não, fisiologia do exercício, para mim, o cara estava falando em, sei lá, japonês, sei o que é. E fisiologia do exercício, tá vendo? Tem gente que ama. Quando o cara estava falando, Ave Maria. E biologia celular. A minha professora de biologia celular, ela era um crânio da UNB, que doutorado, mestrado. Ela chegava na aula, ela falava, quando terminava, um olhava para o outro e falava, não entendemos porcaria nenhuma do que essa mulher falou a aula inteira. Ia fazer a prova, pô, parecia que estava em grego a prova. Parecia eu no ensino médio fazendo prova de física, sacou? Prova de química, entendeu? Então, assim, o conhecimento, né, o método, né, até de transmitir, não adianta você ter o conhecimento sem ter método. E o método sem o carisma vai ser difícil funcionar. Porque para você prestar atenção, né, o professor precisa ter um certo carisma ali, senão, pô, não vai te prender, não vai atrair, né? Ó, o mestre Guinho está colocando assim, ao meu ver, carisma já nasce com a pessoa, é espontâneo, enquanto o método seria um conjunto de ações, né? Deixa eu só abrir aqui para ver se é isso mesmo.
de ações para que se alcance um propósito comum. Obviamente, a união dos dois seria um bom diferencial. Mestre Guim, é isso, entendeu? E é onde eu quis chegar hoje com toda essa fala aqui, que a gente já está aqui há mais de 1h30, né? Conversando sobre esse tema, e justamente dentro dessa perspectiva. Eu acho que deve caminhar junto, né? Existem pessoas que são mais doces, mais amáveis, existem pessoas que são mais introvertidas, e isso você transmite através da sua aula também, né? Aqui dentro desse grupo que nós temos hoje, né, foram mais de 20 e tantos profissionais que estão passando por aqui hoje, né? Vão existir as mais diversas personalidades. Tem gente que não se sente à vontade de abrir a câmera e falar, já tem gente que para isso é espontâneo. Pô, beleza, vou abrir minha câmera aqui e vou dar minha opinião, né? Então, é muito de cada um, né? E essa questão do carisma, né, como foi colocado aqui, e aí eu vou citar alguns exemplos, né? Dentro do carisma e do método, Mestre Bimba, a gente conversou lá atrás, era uma pessoa extremamente carismática, apesar de ser uma pessoa extremamente séria, né? Você vê as fotos do Mestre Bimba, está sempre sério, né? Com aquela postura e tudo, mas dentro do método dele, olha a forma carinhosa que ele ensinava a pessoa a gingar, segurando as suas mãos, entendeu? Então, através do método, muitas vezes ele expressava um carinho que valia mais do que um sorriso ali, sabe? Então, tem muito disso também, né, gente? Eu acho que a gente tem que ter essa percepção. Mestre Adilson, quem conheceu o Mestre Adilson aqui de Brasília na década de 80, 90, né? Ele era uma pessoa carismática, sem ser tão amável, né? Ele não era aquela pessoa que chegava, te elogiava, isso, aquilo e tal, mas era uma pessoa extremamente carismática, séria, todo mundo queria estar perto ali, né? Entender do método, né? Da maneira que ele utilizava os pesos nas pernas, né? As caneleiras, para aprimorar a velocidade, para aprimorar a questão dos golpes, né? Então, ele tinha esse método, e o método que surtia efeito, né? Ele era uma pessoa carismática, apesar de não ser, hoje é um lorde, né? Quem conheceu o Mestre Adilson hoje, pô, é super acessível, conversa com todo mundo, abraça. Essa semana, no grupo dele lá, no dia do aniversário, o pessoal foi colocando, dando os parabéns, isso, aquilo, eu escutei um Eu Te Amo do Mestre Adilson, impensável isso há anos atrás, eu amo essa família, isso aqui, impensável isso, entendeu? Então, a gente tem, né? Aí, falando de método, né? O Irombo colocou lá o Mestre Suassuna, né? O estilo do cordão de ouro hoje, através das acrobacias, da flexibilidade, quando você vê um capoeirista jogando daquela maneira, você já sabe que é do cordão de ouro. Então, com certeza, através dessa questão, principalmente da flexibilidade, ao meu ponto de ver, e a questão acrobática, né? E o fundamento da capoeira, esse método dele é um método de sucesso. Ele espalhou pelo mundo. Hoje as pessoas compram o direito de utilizar o nome cordão de ouro, enfim, como foi aquele mestre Edan, lá de Israel. Ele comprou a marca cordão de ouro para poder utilizar lá no país dele, entendeu? E nós temos também o exemplo que a Manduca deu lá atrás, do mestre Camisa. Mestre Camisa hoje tem o Abadá Capoeira, que é um celeiro de capoeiristas. Do mesmo jeito que sai, ele produz outro. Entendeu? Do mesmo jeito que sai, vem um cara com qualidade, porque o método dele é muito forte, eficiente. Ele revolucionou a ginga na década de 80. Ninguém gingava igual o Mestre Camisa. E hoje muita gente quer gingar igual o Mestre Camisa. E olha para você ver aí dentro daquela linha de frente dele da década de 80 e 70, saiu todo mundo. De Mola, King, Capixaba, agora mais recentemente o Mestre Charme de Goiânia, entendeu? E o grupo dele, você vai lá visitar o Maitá, na roda dele, Ave Maria, vai encontrar pedreira. Por quê? Porque o método dele é eficiente, ele produz capoeiristas, e você gosta ou não, entendeu? Eu estou colocando em relação ao método. E você vê os caras, o cara está lá com a mesma tatuagem, o mesmo corte de cabelo, tu olha um, tu olha todos, rapaz, é uma fábrica. Parece que é interminável, entendeu? E ele tem o poder de convencimento das pessoas. Como eu falei, nesses eventos que ele tem, ele fez um jogo, não sei se vocês viram, dentro de um moinho, os caras jogam em cima de umas pilastras de madeira lá, isso aqui e tal. Então, porra, o cara tá lá igual o Homem-Aranha jogando capoeira,
o cara está ali, está achando lindo, né? É assim que funciona. Eu que achei que não seria surpreendido mais pela capoeira, é uma tolice da minha parte. Recentemente eu fui para um evento de capoeira com a mestra Sueli, né? Que a gente participou de uma roda que, assim, existiram diversos nuances ali que eu jamais, né, pensaria em ver dentro de uma roda e que foram muito legais, né? Só para vocês terem uma ideia, eu acho que eu até comentei isso, tinha uma enxada na roda de capoeira como instrumento. Quem já viu isso? Acho que ninguém, né? Acho que ninguém daqui viu isso. Eu nunca tinha visto, né? E acabou que a enxada parou na minha mão, eu tive que tocar a enxada. E foi uma experiência nova, né? Se alguém me der outra enxada na mão, eu vou saber tocar, pelo menos, vou saber como é que é. Entendeu? Então, tá morrendo de rir, né, Braz? Então, você acha que isso é ruim? Não é, pô. É a diversidade, são as experiências compartilhadas, né? Com que fazem que a gente aprimore, né? O nosso método, o nosso carisma, tudo isso, entendeu? Aqui hoje, a gente traz, através da mestra Sueli, né? Através do mestre Foca, novas possibilidades. Como eu sempre coloco, eu não vou ensinar ninguém aqui a dar aula, mas eu, de repente, vou trazer uma possibilidade que você nunca imaginou. E dentro dos nossos encontros, vocês também vão trazer possibilidades que vão agregar na minha aula. Entendeu? Agora a gente criou uma pegada, só para a gente terminar, né? Que são as gingas da capoeira. As gingas da capoeira, trabalhando com criança. Alguém já ouviu falar da ginga do macarrão? Alguém aí já ouviu falar da ginga do macarrão? Não, né? No próximo encontro eu vou mostrar para vocês como é a ginga do macarrão. Alguém já ouviu falar da ginga do desmaiado? Já ouviu, Elaine? Não? Tá achando graça, né? Alguém já ouviu falar da ginga do desmaiado? Acho que não, né? Eu não sou mestre camisa, mas eu sou meio doido de vez em quando também. Não, né? Alguém já ouviu falar da ginga do sapo? Não é o sapinho, não. É a ginga do sapo. Também não, né? Então, esses são elementos que eu vou trazer para que vocês possam achar se vale ou não a pena colocar nas aulas de vocês. Certo? Vocês vão olhar e vão falar assim, será que isso vale a pena? Será que o mestre Foca está com um parafuso a menos na cabeça, mas será que vai fazer sucesso? Eu só falo para vocês o seguinte, a ginga do macarrão é sucesso, primeiro lugar nas paradas da Billboard. Primeiro lugar, meu irmão. Primeiro lugar disparado a ginga do macarrão. E aí, dentro desse contexto, quando eu criei a ginga do macarrão, né? Foi se espalhando a coisa da ginga do macarrão, e hoje eu chego nas escolas, os moleques já, a ginga do macarrão vai ter? Eu falei, não, hoje vai ter a ginga normal, nossa base e tal, e enfim, mas são possibilidades, né? A ginga do macarrão, a ginga do desmaiado, a ginga do sapo, a ginga do pipoqueiro, né? São algumas possibilidades que a gente vai ter para poder explorar aí nos nossos próximos encontros. Tá bom, pessoal? Então, queria deixar aí aberto, se alguém quiser comentar mais alguma coisa. O nosso próximo encontro, já colocando para vocês, vai ser com a Nina Maia, tá? A Nina vai trazer aí essas questões já voltadas também para diagnósticos, né? Vai explorar bastante esses aspectos aí em relação aos novos tempos, né, que nós temos nas escolas, como psicóloga, como profissional de dança, né? Então, nosso próximo encontro será com ela, ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer abrir, se manifestar? Fique à vontade, para a gente poder encerrar hoje o nosso encontro. Tudo tranquilo? Tudo beleza? Maravilha, então, gente. Então, mais uma vez, só tenho a agradecer. Há uma pergunta. Esse horário de 20 horas, né? Esse horário de 20 horas está sendo legal para todo mundo? Porque antes a gente se encontrava às 7h30, né? Só que aí eu parei para pensar, muitas vezes a gente chega em casa 6 e pouco, né? E aí quer tomar um banho, quer dar aquela relaxada antes. Aí eu achei que esse horário de 20 horas seria um horário que atende mais, né? A demanda de todos nós possibilita, beleza? O pessoal está dando joinha aí, que esse horário está legal. Então, a gente vai mantendo e... Maravilha, show de bola, que bom que está positivo para todo mundo.
Massa, bom demais. É isso que eu quero, né? Porque a gente precisa ter também esse diálogo aberto em relação a todos esses aspectos, porque como eu digo, né? O que faz a formação são vocês, tá? Obrigado, mestre Jorge Benson, aí pela sua participação também, tá? Eu gostaria de salientar, pessoal, mais uma vez, né? Que cada encontro nosso é uma pegada totalmente diferente, sacou, galera? Então, na maior parte que vocês conseguirem estar presentes, vale muito a pena, tá? Esse diálogo, essa troca de ideias, a gente cria essa rede de profissionais, né? Que aí a gente acaba se fortalecendo tanto que daqui a um tempo ninguém vai mais estar ninguém vai estar trabalhando por R$ 15 por hora a aula, entendeu? Ninguém mais vai entrar nesse campo, que vai ser um dos assuntos lá na frente para a gente trocar ideia também, mas a gente vai poder criar um outro panorama para a valorização profissional de uma modalidade tão específica como a capoeira. Tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima sexta aí, né? O restinho de sexta, um ótimo final de semana para todo mundo. E a gente se encontra, a gente vai soltar aí a data do próximo encontro lá no grupo, beleza? Quem não tiver no grupo ainda, pessoal, da mentoria, me manda uma mensagem aí no privado para eu poder adicionar lá no grupo da mentoria, tá? E no nosso primeiro encontro presencial, que vai ser primeiros socorros, né, relacionado às aulas de capoeira, eu vou estar distribuindo as camisetas que já vão estar prontas aí, que estão sendo produzidas aí pelo nosso amigo Mestre Pingo, tá bom? Um abraço, beijo no coração de todo mundo. Espero que tenha sido válido para vocês, tanto como foi para nós. Valeu? Boa noite a todos. Minha amiga Elaine. Axé para todos. Fiquem bem. Se cuidem aí. O atraso aí. Valeu. Boa noite, Zorro. Zorro chegou chegando aí. Deixando meu boa noite aí para você, meu brother. Valeu, mestrão. Boa noite, viu? Boa noite, irmão. Se cuida aí. Tamo junto. Valeu.